Digamos que você queira começar uma fábrica de chips semicondutor. A primeira coisa que você precisa é cerca de 10 bilhões de dólares. Isso pode parecer uma quantidade exorbitante, mas você não precisa se preocupar porque essa indústria é bastante lucrativa, com a margem de lucro de cerca de 10%. A indústria de semicondutores tem um papel muito importante na produção de microchips que são usados em dispositivos de comunicação, rádio, televisão, equipamentos médicos, assim como em jogos de videogame. Mas há um grande risco. Sua empresa de semicondutores pode ser completamente inútil e obsoleta em cerca de 5 anos. Por quê? Porque a tecnologia está mudando rapidamente e há uma procura por chips mais eficientes. A indústria tem que funcionar 24 horas por dia, porque sua fábrica deve produzir centenas de milhões de semicondutores por ano. Então, você pode vendê-los em um preço alto para justificar seu custo de operação. Por esta razão e muito mais, o número de empresas de semicondutores caiu bastante. No mundo, hoje apenas 3 empresas produzem semicondutores. São a Intel, a Samsung e a Taiwan Semicondutores, que também é conhecida como TSMC, que é a empresa de semicondutores mais valiosa do mundo. É tão poderosa que a Intel, que dominou o mercado de microchip por anos, delegou parte da sua operação e exportou a produção para Taiwan. Então, como Taiwan se tornou a maior produtora de chips de semicondutores, porque empresas como Apple e outras tão grandes quanto recebem seus semicondutores de Taiwan. E porque existe uma relação complicada com a China? Neste vídeo vamos explorar como Taiwan construiu um monopólio de 600 bilhões de dólares. Bem-vindos a mais um vídeo. Taiwan foi a primeira colônia do Japão. Suas intenções foram transformar Taiwan em uma colônia modelo. No entanto, isso mudou quando o Japão se rendeu durante a Segunda Guerra Mundial, o que significou que Taiwan se tornou um território república da China. Depois do conflito entre a China e o Japão, uma recessão econômica severa se seguiu, o que deixou uma trilha de destruição em todo o país. Em 1970, Taiwan estava entre os países menos desenvolvidos do mundo por capital e nível de desenvolvimento humano. Nesse período, a maioria dos tailandeses viveu uma pobreza absoluta, com 60% da população sendo pobre, por maioria agricultores. No entanto, nos anos de 1980, Taiwan se mudou para a indústria de capital intensivo, por causa da crescente produtividade de trabalho, privatização, planejamento do governo e investimento estrangeiro. A economia de Taiwan foi acelerada através de uma expansão econômica rápida. Em seguida, as empresas se dedicaram para a fabricação de semicondutores e equipamentos eletrônicos, incluindo rádios, sets de televisão e computadores. E no meio dos anos de 1980, a Taiwan se tornou uma das maiores produtoras de tecnologia do mundo. Em 1985, Mauricio Cheng, que completou seu doutorado em engenharia elétrica de MIT em Stanford, foi recrutado pelo governo tailandês para ajudar o desenvolvimento da indústria de semicondutores. A empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan foi oficialmente formada em 1987 entre o governo tailandês, que possui 21%, e o gigante eletrônico mundial alemão Philips, que possui 28%, com o resto possuído por investidores privados, com interesse em tecnologia de semicondutores. A TSMC conseguiu aumentar sua capacidade de fabricação para manter a demanda alta para seus eletrônicos em todo o mundo. E em 1993, a TSMC se tornou a primeira empresa tailandesa a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Hoje, TSMC é a única empresa que fabrica chips de 7 nanômetros e 5 nanômetros que são usados pela Apple para seus chips A14 e M1, tornando-se a empresa de semicondutores mais valiosa do mundo, com um caixa de mercado de 600 bilhões de dólares, mais de 11 mil produtos e 600 clientes diferentes. O mundo depende de Taiwan? Antes de continuar, se inscreva e clique no gostei para apoiar mais vídeos no nosso canal. Taiwan é o produtor principal de chips para inteligência artificial, computadores de alta performance e smartphones. Por essa razão, o papel de Taiwan na economia global não pode ser esquecido. Cerca de metade dos chips usados por fabricantes de eletrônicos globais são produzidos em Taiwan. A
TSMC chegou ao nível de domínio sem parâmetros. Um bom exemplo disso é quando o mundo parou entre 2020 e 2021, afetou todas as empresas por conta da diminuição na produção. Grandes fabricantes de automóveis como Volkswagen, Ford Motors e a Toyota foram forçados a parar a produção devido ao fato que Taiwan não tinha matéria-prima suficiente para fazer semicondutores do mesmo ritmo que antes. Lembre-se, esses chips são usados para sensores de navegação, entre outras coisas. Taiwan se tornou um grande jogador no nível global, com suas habilidades de fabricação de chip, dando-lhe empoderamento político e econômico. Isso puxou Taiwan para uma guerra de comércio sem fim entre a China e os Estados Unidos, devido ao fato que Taiwan não é realmente considerado um país. A China considera Taiwan uma das suas províncias, apenas com sua própria autonomia. Por essa razão, se a China fosse invadir Taiwan, o que poderia levar a uma guerra, o colapso de muitas empresas tecnológicas seria completamente inevitável. A Huawei, que foi uma das principais fabricantes de smartphones da China, teve um desaceleramento épico depois que a administração de Trump proibiu o acesso à tecnologia de chips americanos de serem usados pela China. Isso é porque alguns dos chips feitos em Taiwan são usados pelos militares dos Estados Unidos em suas tecnologias. Os Estados Unidos viu isso como uma ameaça à segurança nacional e, por essa razão, a TSMC parou de suprir a Huawei com chips e a empresa está no desaceleramento desde então. Mas o que os países estão fazendo para reduzir sua dependência de Taiwan? Os Estados Unidos recentemente passaram a injetar 52 bilhões de dólares para aumentar a capacidade para a fabricação de chips semicondutores. Os Estados Unidos é o maior jogador no avanço tecnológico global, mas tudo isso está sob ameaça existencial porque não produzem o suficiente de seus próprios chips. A China, ao contrário, quer estar um passo à frente, quer afirmar sua dominância como um gigante da tecnologia e já investiu cerca de 180 bilhões de dólares. A China tenta alcançar 70% de autossuficiência na indústria da tecnologia e em 2049, que é o 100º aniversário da República da China, quer obter uma posição dominante no mercado global. A União Europeia, ao contrário, tenta aumentar a participação do mercado de chips globais para 20% do que tem hoje. Ela planeja investir 36 bilhões de dólares através de uma parceria pública-privada. Isso é tudo, pessoal. Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.